Então, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os processos de fabricação mecânica. Desde já queria pedir desculpa aí pela aula que não aconteceu, na tarde do dia 28, infelizmente por conta da internet que não nos colaborou, Mas estou gravando esse vídeo aqui para que vocês fiquem a par aí de todo o conteúdo da semana e na sequência a gente consiga fazer o exercício que é relativo a esse conteúdo, tá certo? Essa aula de hoje nós vamos falar sobre a estampagem. A estampagem é um processo muito simples que você já deve ter imaginado, Quando a gente fala assim de estampagem, a gente já pensa logo naquelas roupas estampadas, Mas a estampagem que eu falo aqui na mecânica não é essa, A estampagem é como se fosse eu colocar uma peça, uma chapa, né, num estampa e aí vem a prensa e deixa ela moldada da maneira que o molde está posto, A gente vai falar sobre isso, vou mostrar algumas figuras, mas é mais ou menos isso aí. Só para a gente entender um pouco, estampagem é um processo de conformação mecânica, geralmente realizado a frio, que engloba um conjunto de operações. Por meio dessas operações, a chapa, que é plana, ela é submetida a transformações que fazem ela adquirir uma nova forma geométrica. Ela fica plana, ela fica oca, Ela pode ficar com uma nova forma geométrica. Isso só é possível graças a uma propriedade que a gente já conhece, que a gente já estudou em resistências dos materiais, que é a propriedade da plasticidade. O que é a plasticidade? Só para a gente lembrar. Plasticidade é a capacidade que o material tem de se deformar, É aquela parte onde a gente vai esticando, 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 e quando a gente solta, ele não volta, ele já fica esticado, Tem a elasticidade e tem a plasticidade, só para a gente não confundir. Elasticidade, a gente puxa e ele volta. A plasticidade, a gente puxa e ela fica, Então, todo material, toda chapa tem lá a sua propriedade mecânica da plasticidade. Então, para que a gente possa fazer uma boa estampagem, é necessário que sejam materiais que tenham boa plasticidade, tá certo? As operações básicas de estampagem, para início de conversa, é o corte, tem também o dobramento e tem também a estampagem profunda, que é chamada também de repuxo. Assim como em todo material, nem todo material pode ser laminado, nem todo material pode passar pelas operações de estampagem. Então, as chapas metálicas de uso mais comum são as que são feitas com as ligas de baixo carbono. Quando a gente diz baixo carbono, é porque é aquele material mais molinho, Vamos dizer assim. Quanto menos carbono, mais mole, mais flexível, mais maleável é a peça, tá certo? Então, as chapas metálicas que a gente usa mais comumente são aquelas de aço com baixo carbono, aço inoxidável, ou então as ligas alumínio-manganês, alumínio-magnésio, o latão 7030, que é um dos melhores índices de estampabilidade, desses materiais. Quando a gente diz 70-30, quer dizer 70% de cobre e 30% de zinco. Quando a gente soma, dá o 100%, que aí se transforma em latão. Além desse material, tem também a questão do fator importante, que é a qualidade da chapa. Os itens que ajudam na avaliação da qualidade são composição química, propriedade mecânica, especificação dimensional, acabamento e aparência. A composição química deve ser controlada no processo de fabricação do metal. Então, ou seja, eu que sou uma pessoa que trabalha só com estampagem, eu vou ter que comprar uma peça que tem uma boa composição química, porque eu não sou fabricante, Agora, aquela pessoa que fabrica, ela tem que entender, fazer as normas bem direitinho, para que a composição química seja a melhor possível, certo? Ela deve ser controlada no processo de fabricação, Então, se eu estou só comprando, eu não tenho muito o que fazer com relação à composição química.
As propriedades mecânicas, quando a gente fala assim que tem que ter propriedade mecânica, é mesmo a plasticidade. Então você tem que conhecer mais ou menos quais são as peças que são utilizadas, que podem ser utilizadas para estampagem, né? As propriedades mecânicas, como dureza, resistência à tração, é importantíssima a resistência à tração, né? Tração é quando a gente puxa, né? E aí, quando a gente for colocar numa prensa, a gente vai ver que ele dá uma puxada boa, né? São importantíssimos, então, para a estampagem. Elas são determinadas por meio de ensaios mecânicos, que nada mais são do que testes feitos em equipamentos especiais. Esses dados, juntamente com os dados sobre a composição química, geralmente são fornecidos nas especificações, onde tem um papelzinho lá que diz, olha, a especificação dessa chapa é assim, 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 né? Ou então está lá no catálogo do fabricante. O que a gente tem que entender? As especificações da dimensão, né, ajudam no melhor aproveitamento possível do material quando é necessário cortá-lo para a fabricação da peça. Uma chapa fora dos padrões de dimensão interrompe ou impede o seu bom aproveitamento. Então, quando eu falo isso, eu digo assim, ó, por exemplo, se eu vou fazer alguma peça, algum corte na peça, por meio da estampagem, eu necessito que eu economize espaço, porque senão eu vou gastar muito, vou perder muito dinheiro, isso aí também faz parte do processo de controle de produção, né? Tá certo? Com relação a isso aí é tranquilo. Os defeitos, que nem tudo é perfeito, né? Os defeitos da superfície prejudicam não só a qualidade da peça, mas também influenciam no acabamento quando o produto deve receber pintura por algum revestimento e tal. Por exemplo, se for colocar o cromo na moto, por exemplo, onde a gente segura lá a parte de trás, onde o garupa, né, segura, ele é revestido normalmente com cromo, justamente para fazer com que aquele ferro fique ainda mais seguro, mais para que ele fique melhor, né, para que ele não fique flexível, não quebre fácil. Por isso, esse é um fator que também deve ser considerado, é claro. Então, as operações de estampagem, elas são realizadas por meio de prensas, que podem ser mecânicas ou hidráulicas, dotadas de dispositivos de alimentação automática ou não, né? Tiras cortadas, bobinas e tal. Essa seleção, a seleção de uma prensa, ela depende do formato, do tamanho e da quantidade de peças que a gente quer produzir. Normalmente, as prensas mecânicas são usadas nas operações de corte, dobramento, na estampagem, né? Nessa estampagem rasa que chama, né? Então, as prensas hidráulicas são mais utilizadas na estampagem profunda. Só para você conhecer aqui, estou mostrando agora uma figura de uma prensa mecânica, né? Uma prensa mecânica é aquela normal, comum, na qual você vai lá com sua mãozinha, com seu bracinho e puxa até ele prensar duas peças aqui nesse interior aqui, ó. A prensa hidráulica, ela já é toda mais sofisticada, né? Você coloca a peça, a matriz vai lá e bate, né? O êmbolo vai lá e empurra. Isso aí faz com que a chapa ela fique da mesma forma que estava lá na matriz, tá certo? Na estampagem, além das prensas, são usadas também ferramentas especiais, chamadas de estampo, que constituem basicamente de um punção e uma matriz. É igual aquele estampo que a gente estudou para fazer a ribitagem, né? Essas ferramentas são classificadas de acordo com o tipo de operação que vai ser executado. Então nós temos a ferramenta para corte, temos a ferramenta para dobramento, temos a ferramenta para estampagem profunda. Quando diz estampagem profunda, é aquela que provavelmente vai cortar a peça. Às vezes ela corta um pouco a peça para deixar, por exemplo, um ralo, a gente quer ralar queijo. Ele pode ser feito com uma prensa, pode ser feito pela estampagem, né? E aí ele não tem aquele cortezinho, aquele gumezinho cortante para poder ralar o queijo, para ralar a cenoura e tal, né? É isso que quando a gente fala de estampagem profunda é mais ou menos isso aí. Na prensa, o punção geralmente é preso na parte superior, que movimenta os movimentos
que executa os movimentos verticais de subida e de descida. A matriz é presa na parte inferior, constituída por uma mesa. Então esse ferramental deve ser resistente ao desgaste e ao choque. Por quê? Porque vai ser por meio de batida, né, que vai ser feita a estampagem, né? Tem uma usinabilidade de grande dureza. De acordo com a quantidade de peça e o material a ser estampado, os estampos são fabricados em aços ligados, chamados de aço ferramenta ou aços matrizes, né? O fio de corte da ferramenta é muito importante e o seu desgaste com o uso provoca rebarba, contorno, né? Mas isso aí é tranquilo, depois a gente faz só uma limagem e resolve o problema. A capacidade de corte de uma ferramenta pode ser recuperada por meio da retificação para obter uma afiação. Então, quando eu quiser, por exemplo, cortar uma chapa, posso fazer pela estampagem? Posso. Olha a figurinha aqui que eu vou aumentar para vocês verem, certo? Estou aumentando aqui, ó. Como é que funciona aqui? Tem um punção, tem a chapa e tem uma matriz. A matriz é um furo. Então é simples. Vai vir lá a punção, de cima para baixo, bateu, certo? Na hora que bater aqui, ele vai cortar aqui a chapa e vai cair aqui na matriz, certo? No espaço da matriz. Observe aqui, ó, ela já pronta, né? Mais ou menos isso aqui, que é o corte de chapas. Só para a gente entender, o corte é a operação de cisalhamento, que a gente já estudou, de um material no qual a ferramenta é forçada contra uma matriz por intermédio da pressão exercida sobre a prensa. Então, quando a punção desce, empurra o material para dentro da abertura da matriz, fazendo assim o corte, né? É simples. É igual quando você vai pregar um prego na parede, né? Você vai furando e ele vai entrando. Então, dependendo da complexidade do perfil que você quer cortar, o corte ele pode ser feito de uma única etapa ou em várias etapas até chegar o seu perfil final. Isso determina também os vários tipos de corte que podem ser executados. Por exemplo, tem um corte simples, que é só cortar ele por inteiro. Tem um puncionamento, que é esse aqui de baixo, ó. Puncionamento, que é justamente furar só um furinho, um círculozinho. Tem um entalhe, que ele corta a parte quase que beirando o final aqui, né, um contorno. E tem o corte parcial, que ele não corta todinho, né, ele deixa uma parte colada aqui nele. É como a questão do ralador, que eu estava explicando agora há pouco, né? Tá certo? Tem também o recorte, que quando deixa assim esses excedentes, ele vai lá e recorta o material, que já passou por um processo de conformação. Um corte, por mais perfeito que seja, ele sempre apresenta alguma superfície rasgada, por isso é necessário sempre fazer a rebarbação. Rebarbação pode ser usado lixa, pode ser usado lima, né? Ou então aqueles discos de corte que a gente utiliza nas empresas, tá certo? A gente quer utilizar o dobramento, que é a parte mais utilizada aqui na estampagem. O dobramento é a operação pela qual a peça anteriormente foi recortada, agora é conformada com o auxílio do estampo de dobramento. Esses são formados por um punção e uma matriz normalmente montados numa prensa. O material, em forma de chapa, barra, tubo, vareta, ele é colocado no punção e na matriz. Na prensagem, uma parte é forçada sobre a outra, com isso obtém o perfil desejado. Observem aqui essa figura. Eu quero um perfil em trapézio, por exemplo. Então eu tenho aqui um punção em trapézio, eu tenho aqui a chapa já dobrada, né? E tem aqui uma matriz. Então eu coloco a chapinha reta aqui, vem aqui o punção e empurra ela contra a matriz, fazendo com que ela fique do tamanho ideal aqui, no formato ideal, né? Em toda e qualquer operação de dobramento, o material ele sofre deformação além do seu limite elástico, né? Então é importante que se faça um recozimento, né? No lado externo há um esforço de tração, o metal se alonga muito, que há uma redução de espessura também, ele vai afinando. No lado interno o esforço é de compressão. Então, por causa dessa elasticidade do material, sempre existe um pequeno retorno para um ângulo ligeiramente menor do que o inicial, mesmo que a chapa tenha sido dobrada além do seu limite elástico. Por isso,
Quando se constrói o estampo, o cálculo do ângulo ele deve considerar esse retorno. É como se fosse a parte elástica do material que faz ele voltar um pouco. Eu tenho aqui, por exemplo, alguns formatos variados de dobramento, né? Dobramento simples, né? Que é quase 90 graus, um pouquinho menos, um pouquinho mais. O dobramento em anel, que vai fazendo ele ficar circular, aberto ou fechado. O nervuramento, que é justamente para fazer telha. O conrugamento, para fazer aqueles portões, lembram? Aquele portão de casa que é todo conrugadozinho, né? É nesse formato aí, tá certo? Esse daqui é o processo de estampagem. Vou colocar também para vocês um vídeo mostrando como é o processo de estampagem na prática, tá certo? Então, galera, valeu. Essa foi a aula de processo de fabricação dessa semana.